da disciplina de Bioquímica Clínica e neste módulo, né, sobre interpretação de exames laboratoriais, nós vamos abordar os conceitos em relação a equilíbrio ácido-básico. E para nós podermos introduzir o assunto, eu trouxe para vocês um pequeno caso clínico sobre a senhora Sebastiana. Ela tem 67 anos de idade, diabética do tipo 1 e obesidade do grau 1. Ela procurou atendimento médico e no momento da internação ela apresentava como sinais e sintomas principais dificuldade para respirar e confusão mental, além de uma PA baixa, né, de 90/50. A frequência respiratória dela estava em 29 incursões respiratórias por minuto, uma temperatura axilar de 39, a saturação de 92%. Ela foi conduzida ao UTI e foi submetida à intubação orotraqueal. A evolução dessa paciente, ela realmente não apresentou uma evolução clínica e ela foi introduzida no seu tratamento o uso da heparina, mas ela acabou evoluindo para o óbito por tromboembolismo pulmonar. Então trata-se de um caso de evolução aguda associada à Covid-19. E nós vamos entender como que a avaliação do equilíbrio ácido básico nessa situação se aplica. As gasometrias que a dona Sebastiana realizou estão aí para vocês os resultados da gasometria no momento da internação e temos também a última gasometria que ela fez, que ela realizou antes do óbito. Iremos realizar a interpretação de ambas as gasometrias e verificar como estava o seu padrão de comportamento ácido básico neste caso. Apenas uma pequena introdução, pessoal. A manutenção do equilíbrio ácido básico intracelular é fundamental para o metabolismo. A manutenção ácido básica, ela entra como um dos parâmetros principais que devem ser mantidos dentro de um controle extremamente rigoroso no nosso organismo, né? Podemos citar também equilíbrio hidroeletrolítico, podemos citar também a importância de manutenção de temperatura corporal. Quando um desses equilíbrios é perdido, e aqui no caso variações ácido-básicas, a célula ela começa a sofrer uma espécie de agressão e ela tem perda de controle da sua permeabilidade celular. Além disso, né, a possibilidade de extravasamento de conteúdos intracelulares e também perda de atividade enzimática, né? Sabemos que as enzimas trabalham em intervalos muito rigorosos, né? Isso também pode acontecer. À medida que esse desequilíbrio vai se desenvolvendo, o paciente começa a apresentar comprometimento de órgãos e até sistemas. Então é fundamental a manutenção do equilíbrio ácido básico dentro de um contexto, né, de normalidade, né, de homeostasia. Bem, mas como que o nosso organismo consegue manter o pH sempre dentro de um valor normal? Nós possuímos, pessoal, 3 sistemas, né, podemos dizer assim, de manutenção do pH. Então, o primeiro deles é o sistema tampão. O sistema tampão, ele age conseguindo neutralizar imediatamente, né, instantaneamente, o excesso de ácido ou base que, porventura, o seu corpo entra em contato. Então, se você tem acesso a ácido, se o seu organismo é invadido por ácidos ou bases, instantaneamente esse excesso ele vai ser neutralizado. Existem, pessoal, diferentes sistemas tampão no nosso corpo, mas o mais importante é o sistema formado pelo ácido carbônico e pelo bicarbonato. Este sistema tampão ele é responsável por cerca de 3/4 do poder tamponante do nosso corpo. O sistema tampão ele evita variações de pH de forma muito brusca. Então, ele é extremamente importante. Associado ao sistema tampão, a gente tem a ação dos nossos pulmões e a ação dos nossos rins. Os pulmões, eles têm um mecanismo de ação rápido. E eles agem, né, pessoal, aumentando ou diminuindo a eliminação de gases, né?
captação de oxigênio e eliminação de CO2. Chama atenção a eliminação de CO2, porque o CO2 é um componente ácido. E por quê? Se a gente for pensar no oxigênio que entra nos nossos pulmões e posteriormente a gente elimina CO2, esse CO2, na verdade, ele pode formar um complexo com a água e dar origem ao ácido carbônico. Então, da dissociação do ácido carbônico, a gente tem a eliminação do CO2. Isso significa que, se houver necessidade de eliminar CO2, né, você consegue fazer isso por via respiratória. E, eliminando o CO2, você está eliminando o conteúdo ácido do seu corpo. Se houver necessidade, do contrário, reter ácido, a eliminação de CO2 diminui. Nós vamos reter CO2. Algo muito importante que a gente tem que colocar também em relação ao mecanismo de ação do pulmão, no sentido de controlar aí a eliminação ou captação de gases, é o centro respiratório. Então lembrem que existe um controle involuntário do processo de respiração. Consequentemente, comprometimentos do centro respiratório no seu sistema nervoso central também podem afetar o equilíbrio ácido-básico, porque vai afetar aí a capacidade de eliminar CO2. Já em relação aos rins, o mecanismo de ação do rim já é um mecanismo mais lento, pessoal. Demora em torno de horas, o mecanismo respiratório em questão de minutos. Porque o mecanismo renal já é um mecanismo um pouco mais lento, podemos dizer que é o mecanismo definitivo, né? Aquela regulação final. E os rins, eles agem essencialmente controlando a eliminação de bicarbonato. Podemos dizer que o bicarbonato é um componente básico desse sistema, tá certo? Então, se vocês observarem na nossa figura aqui, o bicarbonato ele é filtrado pelo glomérulo, mas o nosso organismo tem capacidade de reabsorver esse bicarbonato. E essa reabsorção de bicarbonato vai acontecer, pessoal, na medida da necessidade. Então, observando essa figura, a gente percebe que pacientes normais apresentam pH dentro de um intervalo curto de normalidade, porque nós temos sistemas tampão funcionando perfeitamente, temos os pulmões funcionando perfeitamente e temos os mecanismos renais também funcionando perfeitamente. Tudo isso em conjunto contribui para a manutenção do pH sanguíneo dentro da normalidade. E essa figura mostra mais ou menos para vocês a interação entre os três sistemas, né? Então é sempre importante a gente pensar que esses sistemas agem em conjunto. Uns mais rápidos, outros mais lentos, porém sempre em conjunto. E aí, pessoal, a gente pode encontrar valores de referência considerados normais para o pH que variam de 7,4, né, seria o ponto de partida, 5 centésimos para menos ou para mais. Então, podemos dizer que o pH normal varia de 7,35 até 7,45. Vejam que o intervalo de normalidade do pH é um intervalo extremamente curto. Isso significa que os nossos mecanismos de controle funcionam muito bem. Nas situações em que o paciente apresenta uma doença, né, ou uma situação de base, né, de intervenção, por exemplo, o pH desse paciente pode ir a valores menores do que 7,35. Se isso acontecer, o pH sanguíneo desse paciente ficou ácido. Então o paciente entra no quadro de acidose. O oposto também pode acontecer. O pH do indivíduo ultrapassar 7,45. Então o pH ficou muito básico. O paciente entra no quadro de alcalose. Tanto a acidose quanto a alcalose são situações sérias, né? Podem ser situações muito sérias. E o nosso organismo, esses sistemas que nós falamos, trabalham para evitar essas oscilações do pH. Bom, pessoal, como nós temos sistemas tampão, o mecanismo respiratório e o mecanismo renal, que participam aí do controle do pH, desequilíbrios ácido-básicos podem estar associados a comprometimentos,
né, dos controles. Comprometimento da quantidade de tampão, isso não existe. Portanto, o nosso foco é entender se o desequilíbrio, se neste desequilíbrio está envolvido os pulmões, ou os rins, ou às vezes até os dois. Mas, de qualquer forma, inicialmente, vocês devem pensar o seguinte: o paciente apresentou uma acidose. A acidose, se por um acaso tiver uma participação do pulmão nesse processo de acidose, a gente vai considerar essa acidose como respiratória. A mesma coisa a gente pode pensar das alcaloses. Se os pulmões participam do processo, né, de alguma forma, né, o pulmão está envolvido na alcalose, essa alcalose é respiratória. Agora, se o descontrole ácido básico não tem a ver com os pulmões, a gente diz que esse processo é metabólico. Então também temos a acidose metabólica e a alcalose metabólica. Isso significa, pessoal, que existem 4 grandes distúrbios ácido-básicos primários: as acidoses e as alcaloses de origem respiratória e de origem metabólica. Lembrando que respiratório sempre quando houver a participação dos pulmões. E metabólica se não tiver nenhuma participação respiratória dos pulmões. O exame laboratorial que investiga, que avalia o equilíbrio ácido básico, é a chamada gasometria arterial. A gasometria arterial é um exame, pessoal, totalmente automatizado, tá? E que é muito importante que se verifique algumas características pré-analíticas, no sentido de obtenção da amostra, né? Evidentemente que o exame chama-se gasometria arterial, então a amostra deve ser arterial. Essa amostra ela deve ser colhida em seringa apropriada, com anticoagulante apropriado, que é seringa heparinizada, então o anticoagulante que se utiliza é a heparina. E a análise do material deve ser feita o mais rapidamente possível. Na impossibilidade de se fazer a análise imediatamente, você pode tentar diminuir aí o comprometimento de trocas gasosas entre os gases do sangue com o ambiente, refrigerando essa amostra, né, utilizando isopor, uma caixa de isopor com gelo. Então isso pode diminuir aí a influência, né, do tempo na alteração do exame. Mas é muito importante a gente lembrar que o exame ele precisa, né, cumprir etapas pré-analíticas de maneira bastante rigorosa. Mostrando para vocês que os acessos arteriais eles são variados, né, mas de um modo geral a literatura indica que se faça a obtenção da amostra a partir de um acesso radial. Pode-se utilizar também o acesso braquial. E em situações mais extremas, né, principalmente em pacientes hospitalizados, né, às vezes não conscientes, nós temos ainda a possibilidade de fazer o acesso femoral. E esses são os acessos mais fáceis. Assim que o sangue ele é obtido, o aspecto do sangue me dá uma ideia muito clara se aquela amostra realmente é arterial ou não. Como a quantidade de oxigênio do sangue arterial é muito grande, esse sangue apresenta um aspecto vermelho vivo, diferente do sangue venoso, que é um sangue com menor quantidade de oxigênio e apresenta um aspecto mais escuro. Processamento da amostra, como eu disse para vocês, o exame é totalmente automatizado, então o trabalho é simplesmente introduzir a seringa no aparelho chamado gasômetro, e o gasômetro vai liberar os parâmetros do exame para nós, os parâmetros da gasometria arterial. Os equipamentos atuais, pessoal, de gasometria arterial, eles trazem vários parâmetros, inclusive parâmetros eletrolíticos, como sódio, potássio, cálcio, entre outros. Bom, vamos destacar na nossa aula os parâmetros da gasometria arterial, os parâmetros básicos. Tá? Então, começo aqui por baixo com a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio é importante para você saber, evidentemente, a carga, né, a concentração de oxigênio naquela amostra. É um parâmetro que diferencia sangues arteriais de venosos em pessoas normais. Evidentemente que pacientes com alguns distúrbios respiratórios
podem apresentar saturações de sangue arterial abaixo da normalidade, que é uma saturação muito alta, né? Acima de 95%. Mas então, inicialmente, observe a saturação do paciente para você saber se aquela amostra foi adequada, né? Enfim. Depois, evidentemente, a gente observa o pH. O pH tem que estar entre 7,35 e 7,45, abaixo disso acidose, acima disso alcalose. E temos os parâmetros respiratórios, PO2, PCO2 e CO2, sendo que destes, o mais importante na investigação clínica é a PCO2. Tá? Lembrem que o componente respiratório, os pulmões, eles agem aumentando ou diminuindo a eliminação de CO2. Então, parâmetro a ser avaliado, principalmente a CO2, na classificação do distúrbio ácido básico. E ainda temos o bicarbonato, cujo controle é realizado pelos rins, né? Então um controle mais metabólico, não tem a ver com os pulmões. E o BE. BE é uma sigla em inglês para excesso de base. A interpretação do BE está muito dentro do que a gente vai falar de bicarbonato. O bicarbonato, pessoal, como um componente básico que ele é, se ele aumenta, ele vai gerar alcalose. A mesma coisa do excesso de base. Se você tem muito excesso de base, isso gera alcalose. E o contrário, se o excesso de base estiver baixo, ou seja, negativo, significa que está faltando base e esse paciente entra num quadro de acidose. Tá? Então, esses são os parâmetros básicos de uma gasometria que a gente deve verificar. E, de um modo geral, os distúrbios ácido-básicos primários, eles vão funcionar como mostra essa tabela. A gente pode perceber que nos quadros de acidose, o pH vai estar baixo, tanto na acidose respiratória quanto metabólica. E nos quadros de alcalose, né, esse pH vai estar aumentado. Ok. Para ser uma acidose metabólica, vocês podem perceber, né, os distúrbios metabólicos vão envolver o bicarbonato. Na acidose metabólica, o bicarbonato está baixo, já na alcalose metabólica, esse bicarbonato vai estar alto. E o parâmetro respiratório, que é PCO2, não vai sofrer alterações. Já nos distúrbios respiratórios, podem ver que o bicarbonato é normal, mas a alteração está na PCO2. Se a PCO2 está alta, está retendo o CO2 como componente ácido. Então, esse paciente tem um quadro de acidose respiratória. Agora, se o PCO2 está baixo, significa que está faltando ácido, consequentemente, o quadro é de alcalose respiratória. Então, utilizando pH, PCO2 e o bicarbonato, né, os parâmetros iniciais, a gente consegue ter uma ideia do distúrbio ácido básico primário que esse paciente pode apresentar. Bom, pessoal, eu deixei aqui para vocês uma lista de situações clínicas em que ocorrem os distúrbios ácido-básicos primários. Na verdade, acredito que muito melhor do que tentar decorar isso é entender. Então, claro que o que gera uma acidose respiratória? Alterações do sistema nervoso, onde você vai ter comprometimento do centro respiratório. Dessa maneira, há uma tendência de acúmulo de ácidos, né, de acúmulo de CO2. Então, quadro de acidose respiratória, porque o PCO2 vai estar alto. E essas situações são das mais variadas, desde um traumatismo crânioencefálico até utilização aí de bloqueadores neuromusculares. E além das alterações do sistema nervoso central, alterações tóraco-pulmonares, que vão comprometer a função respiratória, evidentemente, causando esse mesmo quadro que a gente observa aqui. E aí tem vários exemplos para vocês, né? Desde afogamento até quadros de pneumonia, de infecções. A alcalose respiratória é a situação em que a eliminação de CO2 está aumentada. Então, consequentemente, o nível de CO2 do paciente está baixo, gerando um quadro de alcalose, menos ácido, tá? As situações que estão descritas aí para vocês são a hipoxemia, são as mais frequentes, a compensação ventilatória após uma acidose metabólica, falaremos da compensação, e o uso de respiradores, tá? Respiradores mecânicos em ambientes hospitalares, que é uma grande causa de alcalose respiratória. A mesma coisa para as acidoses metabólicas, lembrando que a acidose metabólica, bicarbonato e BA estão baixos, e o pH também está baixo. São situações, gente, que ácidos, né, se acumulam. Podem ser ácido lático, devido ao choque, né, ácido pirúvico,
pode ser corpos cetônicos, dentre várias outras situações. Então é muito interessante, é muito importante que se avalie o quadro do paciente para não ter que decorar. Evidentemente, é muito mais fácil você fazer uma associação clínica com a gasometria do que tentar decorar essa lista. E no caso da alcalose metabólica, são situações um pouco mais raras, mas a gente pode observar uma alcalose metabólica devido à terapia intravenosa de bicarbonato, né? Pode gerar um quadro de alcalose, ou então, às vezes, vômitos e alguns diuréticos. Aqui está o quadro, né, do paciente que apresenta alcalose metabólica, o pH vai estar alto e o bicarbonato também vai estar alto. Porém, pessoal, é muito importante que a gente pense que nós temos dois mecanismos de controle do pH, o mecanismo respiratório e o mecanismo metabólico. Então, há uma tendência do que nós chamamos de compensação. Ou seja, se o mecanismo respiratório está te indicando para um caminho, o nosso organismo tenta compensar esse caminho que o componente respiratório está tomando, fazendo o oposto com o componente metabólico. Então, é muito frequente a gente observar tentativas, né, de compensação nos distúrbios ácido-básicos. E, evidentemente, que o que vai tentar compensar o componente respiratório é o metabólico e vice-versa. Então, essa tabela que ajuda a gente a entender qual que é a compensação esperada para cada um dos distúrbios primários, né? Então, se a gente pegar como exemplo a acidose respiratória, vocês podem ver que na acidose respiratória o pH está baixo e o PCO2 está alto. Se o componente respiratório está gerando uma acidose, a gente espera que o componente metabólico faça o contrário, que gere uma alcalose. Mas como que funcionaria uma alcalose do ponto de vista metabólico? O rim trabalha essencialmente com a maior ou menor eliminação de bicarbonato. Então, se esse bicarbonato ele é retido, né, você aumenta a quantidade de base e, consequentemente, você está tentando compensar uma acidose respiratória com uma alcalose metabólica. E esse tipo de raciocínio, pessoal, vai se seguir para os outros 3 distúrbios primários. E agora, voltando à nossa paciente, né, a gente introduziu a aula falando a respeito dela e vimos que ela tinha feito 2 gasometrias, tá certo? Vamos interpretar essas gasometrias. É muito importante, no entanto, quando se fala em interpretação de gasometria, que a gente entenda que esses mecanismos compensatórios, eles vão acontecer, pode ser que eles sejam eficazes, pode ser que não. E como que eu vou saber se essa compensação está realmente sendo eficaz ou não? Bem, a literatura traz para a gente algumas formulazinhas matemáticas para a gente saber até que ponto aquela compensação está sendo boa, está sendo adequada ou não. No caso da acidose metabólica, né, a gente sabe que a compensação de uma acidose metabólica seria uma alcalose respiratória. Então, eu vou ter que ter uma variação da PCO2. Em que nível que a PCO2 tem que alterar para que esse processo seja considerado ok? O pulmão está agindo de maneira adequada, tentando compensar o problema metabólico. A gente vai usar essa fórmula, pessoal. PCO2 esperado é igual a 1,5 vezes o bicarbonato mais 1. Tá? Então, quando a gasometria do paciente vier, né, a gente pode fazer o cálculo da PCO2 esperado. Se a PCO2 apresentada no resultado do paciente estiver dentro da faixa do PCO2 esperada, beleza, ó, o pulmão, né, os pulmões estão trabalhando perfeitamente e estão realmente conseguindo fazer o seu trabalho, ou seja, esse paciente apresenta uma acidose metabólica compensada. Mas pode ser que a PCO2 fique abaixo da PCO2 esperada. Então, se a PCO2 está baixa, significa que a quantidade de ácido está baixa. Esse paciente está desenvolvendo, na verdade, uma alcalose respiratória. Olha o problema. Ele já tem como distúrbio primário uma acidose metabólica. Mas o mecanismo compensatório já não está funcionando, o rim não está dando conta. Então, esse paciente começa a apresentar um distúrbio misto, acidose metabólica com alcalose respiratória. Então, vejam que essa avaliação da PCO2 esperada é extremamente importante. Pode acontecer também da PCO2 estar acima da faixa.
E aí o paciente tem novamente a acidose metabólica juntamente com a acidose respiratória. Então, nesses últimos dois casos aí, a gente percebe que não está ocorrendo uma compensação respiratória de maneira adequada. E essas regrinhas, pessoal, elas vão existir para todos os tipos de distúrbios. Tá? Por exemplo, a alcalose metabólica. A questão é que as fórmulas de cálculo, para saber o valor do parâmetro de compensação, o parâmetro esperado, né, para compensação, vão variar. No caso da alcalose metabólica, a PCO2 esperado vai ser o bicarbonato mais 15. Tá? Então, se vier dentro do esperado, show. Alcalose metabólica compensada. Mas a mesma coisa, pode ser que o PCO2 esteja baixo, PCO2 baixo, esse paciente vai ter alcalose tanto metabólica quanto respiratória, o pulmão não está conseguindo fazer a função adequada, ou o PCO2 esperado pode estar acima. Isso novamente, alcalose metabólica com acidose. E as acidoses respiratórias? No caso das acidoses respiratórias, é muito importante a gente saber a relação de variação entre PCO2 e bicarbonato. Tá? Então, no caso de acidoses respiratórias, existe aí, né, a questão da acidose respiratória aguda ou crônica. Nos quadros agudos, funciona da seguinte forma: para cada 10 pontos que a PCO2 aumenta, o bicarbonato, para o rim está funcionando adequadamente, está fazendo um mecanismo de compensação, o bicarbonato tem que aumentar. Nos distúrbios crônicos, essa relação já aumenta 10 para 4, ou seja, para cada 10 unidades que o PCO2 aumenta, o bicarbonato tem que aumentar 4. Tá? Essa tabela aqui, esse quadrinho do lado esquerdo, do lado direito, mostra para vocês os parâmetros de referência médios, tanto para PCO2 quanto para bicarbonato, que vocês devem aplicar no dia a dia. Então, a referência de PCO2 é de 35 a 45. Então, vamos colocar como valor médio 40, e bicarbonato é de 22 a 26, parâmetro médio 24. Então, no caso de uma acidose respiratória, se o bicarbonato vier dentro do esperado, beleza, a acidose respiratória é compensada. Mas, seguindo, pessoal, os mesmos critérios que nós falamos nos outros dois distúrbios, né, metabólicos, pode ser que o bicarbonato venha baixo. Isso indica uma acidose metabólica. O paciente já tinha acidose respiratória, agora ele tem também acidose metabólica. O rim não está compensando. Já começou a afetar o funcionamento renal. E por último, o bicarbonato acima da referência. Novamente, acidose respiratória associada à alcalose metabólica. Nesses dois últimos casos, o rim não está conseguindo compensar da maneira adequada. Já nas alcaloses respiratórias, a gente tem que verificar também essa relação de PCO2 com bicarbonato, né? Mas aqui os valores são um pouco diferentes, né? Quando o paciente apresenta alcalose respiratória, lembrem que esse paciente está perdendo o seu uso, né? E aí, consequentemente, tem que ter uma acidose metabólica, tem que perder bicarbonato. Para as perdas, para cada 10 unidades que a PCO2 cai, bicarbonato tem que cair tudo. Os quadros agudos. Os quadros são crônicos na relação de 10 para 100. Bem? E a mesma coisa, se o bicarbonato esperado estiver, se o valor do bicarbonato vier dentro do esperado, ok, show de bola. Mas se o bicarbonato não vier dentro do esperado, pode ser que o paciente, juntamente com a alcalose respiratória, esteja desenvolvendo uma acidose metabólica, né? No caso, o bicarbonato está baixo, ou a alcalose metabólica associada, no caso, o bicarbonato está para cima. Então, essas fórmulas, pessoal, elas são muito importantes no dia a dia para a gente saber se o distúrbio compensatório está ocorrendo da maneira adequada. E, por fim, podemos, enfim, fazer uma interpretação da gasometria da senhora Sebastiana, de 67 anos. Primeiramente, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na gasometria da nossa paciente no momento da internação. Bom, a gente já percebe aqui, ó, que a saturação de oxigênio da senhora Sebastiana já está muito baixa, 89%. Né? Então, é um valor abaixo da referência. Isso já é um critério de internação, né, em unidade de terapia intensiva, o que aconteceu com ela, né? O pH da paciente 7,19, comparando com a referência que está aqui para vocês, 7,35 a 7,45, mostra claramente que essa paciente tem uma acidose. E verificando o componente respiratório, a PCO2, 58. O valor de referência é de 35 a 45.
PCO2 está alto, indicando acidose respiratória. Bom, se há uma acidose respiratória, a gente espera o mecanismo compensatório. Oposto, alcalose metabólica. Mas quanto do bicarbonato tem isso? Para isso, o estudo primário dela é uma acidose respiratória. Para eu saber se o bicarbonato já aumentou do jeito que deveria, se a função renal ainda está adequada, a gente tem que fazer a relação da PCO2 com o bicarbonato. Né? Então, para cada 10 que o PCO2 aumenta, o bicarbonato tem que aumentar 1. Se a gente observar, o valor do PCO2 está 58. Então, para 40, houve um aumento da PCO2 de 18. Então, tem que ser 10 para 1. Se o PCO2 aumentou de 18, o bicarbonato tem que aumentar 1,8. Então, a gasometria desse paciente, se a compensação está ocorrendo de maneira satisfatória, o bicarbonato tem que ir para 25,1. Tá? Vocês podem perceber que o bicarbonato da paciente está em 25. Né? O esperado é 25,8. A gente pode colocar aí, pessoal, em 2 unidades para cima e para baixo. Poderia ficar de 23,8 a 27,8. Ou seja, o bicarbonato da emenda é uma acidose respiratória. Tá? Então, está fazendo isso. Bem, agora, na sua última gasometria, a paciente já estava com pH de 7,48. Né? Esse valor de pH já indica uma alcalose. A saturação dela está ótima, 98%. E quando a gente verifica PCO2 bicarbonato, a PCO2 está 20, indicando diminuição marcante da PCO2. Então, o quadro dessa paciente mudou com alcalose respiratória. Lembra que ela foi para UTI e foi entubada. Bem, nesse sentido, a gente também tem que fazer uma relação de PCO2 com bicarbonato. Só que aqui é diferente. Para cada 10 que a PCO2 abaixa, o bicarbonato tem que baixar 2. Né? Então, é diferente dos quadros de acidose respiratória. A PCO2 dela está 20, então diminui 20. Se para cada 10 o bicarbonato tem que diminuir 2, se diminuir 20, o bicarbonato tem que diminuir 4. Então, a gente observa que o bicarbonato da paciente tinha que vir no valor de 20, né? O valor médio de 24. E a nossa paciente apresenta um bicarbonato de 23. 20, 2 para cima, 2 para baixo, poderia estar entre 18 e 22. Está 23. O bicarbonato está acima do esperado. Então, nesse caso, não está acontecendo a compensação adequada. Esse paciente apresenta, juntamente com o quadro de alcalose respiratória, agora uma alcalose metabólica, significando que o pulmão não está funcionando, o rim não está conseguindo compensar um processo um pouco mais cedo. Bem, é importante também a gente pensar, né, nos outros estudos, nós temos o exemplo aí da acidose respiratória, que era o nosso caso, mas a acidose metabólica a gente vai fazer os cálculos utilizando essa fórmula que está aqui, né, que esse é o esperado pegou 1,5 vezes bicarbonato mais 8, e aqui tem um exemplo para vocês podem treinar com bastante cálculos, em que a PCO2 vem dentro da faixa esperada, então seria uma acidose metabólica confidencial. Um exemplo de alcalose metabólica, a fórmula é diferente, apenas bicarbonato mais 15. Um exemplo de uma gasometria aqui que mostra, né, que o paciente apresentou o PCO2 abaixo do PCO2 esperado. Então, além do quadro de alcalose metabólica, teria uma alcalose respiratória. E uma última informação extremamente importante quando você avalia gasometrias são os quadros de acidoses metabólicas. Os quadros de acidoses metabólicas, a gente tem que fazer o chamado cálculo do anion gap. Tá? A fórmula para o cálculo do anion gap deve ser aplicada somente para as acidoses metabólicas. E está aqui para vocês. O anion gap é igual a sódio menos a soma de cloreto mais bicarbonato. A referência para o anion gap fica entre 8 e 12. Tá? E o que significa esse anion gap? O anion gap, ele diz respeito a ânions que não são quantificáveis, como lactato, como cetoácidos ou citrato. Dependendo do resultado do anion gap
né, do paciente que apresenta uma acidose metabólica, o paciente pode se enquadrar em situações que ele tem acidose metabólica com onion gap elevado ou acidose metabólica com onion gap não elevado. As situações que geram onion gap elevado são as situações com acúmulo de ácido lábico, cetoacidose diabética. Então, essa definição ela ajuda a diferenciar, né, ou direcionar para certas causas mais específicas para aquela acidose metabólica. E aí eu deixei para vocês um exemplo de um paciente que apresentava uma acidose metabólica, que a PCO2 veio dentro do esperado, então ele tem uma acidose metabólica compensada, e que o cálculo do onion gap mostrou um onion gap elevado. Ou seja, o que está acontecendo com esse paciente é acúmulo desses ânions não quantificáveis, o lactato, os cetoácidos, e aí a clínica pode ajudar no paciente. Muito bem, pessoal que estão as referências, eu agradeço, um abraço pessoal e até a próxima.